Lucas e Mário, em sua infância, observavam muito a atitude de seus pais. O pai de Lucas era um típico trabalhador de classe média. Ele se formou na faculdade, prestava serviço para o governo e era um trabalho estável. Já o pai de Mário não havia terminado o ensino médio, mas isso não foi um empecilho para ele, pois o mesmo sempre mantinha contato com diversas pessoas e sempre estava disposto a qualquer tipo de desafio. Não se adaptava à zona de conforto. Lucas e Mário eram melhores amigos e estudavam na mesma escola. Lucas era bem observador e desde cedo já tinha um grande desejo de se tornar rico. Ele já observava os problemas financeiros que o seu pai tinha, sempre atolado em dívidas. Já o pai de Mário, como havíamos dito antes, mal havia terminado o ensino médio e tinha uma vida financeira estabilizada, se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Os amigos, apesar de sua pouca idade, desde cedo despertaram uma sede por se tornarem ricos. Um dos motivos para esta sede era para mostrar aos seus colegas de escola na qual estudava, porque eles eram vistos como desprovidos de recursos, então não eram convidados para as festas. Lucas foi o primeiro a pensar em fazer alguma coisa a respeito, para assim se tornar rico. Ele compartilhou sua ideia com Mário. Como eles poderiam fazer dinheiro? Ideias mirabolantes para vender seus brinquedos, já que não brincavam mais com eles? Uma tentativa falha. Falhando em sua tentativa, resolveu pedir ajuda ao seu pai. Com essa ideia de pedir ajuda ao seu pai, assim que saiu da escola, Lucas correu para sua casa para assim falar com ele. Chegando da escola, Lucas foi direto ao ponto. Pai, quero me tornar rico. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é algo eterno. Quero ter muito dinheiro. Como eu faço para me tornar rico? Seu pai, cujo nome é Mozart. Filho, quero uma pessoa para lhe dar conselhos financeiros? O pai de Mário é um dos mais ricos do Havaí e tem uma ótima situação financeira. Suas empresas são de grande porte e têm uma excelentíssima administração. Mário convidou Lucas para passar a tarde na sua casa. Aproveitamos e falamos com meu pai. Lucas nem pensou duas vezes e imediatamente falou que sim. Acabando o período da aula, eles foram direto para a casa de Mário. Gente demais se preocupa excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza, a educação. Terminado o horário da escola, correram para casa. Os dois ficaram conversando enquanto seu pai ainda não chega. Tempos de conversa, Daniel, pai de Mário, chega em casa. Olá, meninos, como foi a aula hoje? E foram direto ao ponto. Lucas diz: Senhor Daniel, como que se torna uma pessoa rica? Com um olhar desconfiado, mas feliz em compartilhar. Daniel responde: Mário, você quer conselhos financeiros? Quer se tornar uma pessoa rica? Me encontre amanhã no meu escritório. Você e o Mário. As grandes oportunidades não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. Muita gente não ficará rica nunca, simplesmente porque não tem o treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem à sua frente. Terminando o jantar, Lucas foi para sua casa, pensando como seria o dia de amanhã, a grande descoberta de como se tornar rico. Amanheceu, e Lucas acordou feliz e motivado. Não via a hora de acabar a aula para se encontrar com Daniel. Ao caminho da empresa, os dois garotos conversaram muito sobre qual seria o método para se tornarem ricos. Chegando na empresa de Daniel, olá, meninos. Estão ansiosos para descobrirem o segredo de se tornarem ricos? Lucas e Mário, com os olhos brilhando, esboçaram felicidade ao dizer sim. Daniel, mas com uma condição. Vocês irão trabalhar para mim ganhando 10 centavos a hora. Os meninos se olharam e sabiam que era pouco, mas Daniel iria ensinar o segredo para se tornarem ricos. Então os dois garotos se olharam e falaram: Nós aceitamos. Ao passar alguns dias sem retorno de Daniel para revelar o tal segredo, Lucas resolveu questionar o Sr. Daniel. Ao chegar na recepção, pediu para conversar com ele. Ao entrar, eles se cumprimentaram. E Lucas foi questionando logo de cara o porquê Daniel não revelou o segredo para se tornar rico. Daniel olhou fixamente para os olhos de Lucas e falou: Filho, vou explicar um pouco como são alguns mercados financeiros. Vamos lá. Hoje vou começar com o mercado de crédito. O mercado de crédito é bastante utilizado por diversos tipos de entidades para conceder recursos financeiros para as pessoas. Esse mercado concede dinheiro tanto para a pessoa jurídica, que são as empresas, quanto para pessoas físicas, que somos nós. Esse mercado é muito importante para a economia do país. Ele é essencial para a movimentação de recursos. Esse mercado fornece empréstimos para financiamento de projetos para a pessoa jurídica e para ajudar a impulsionar a economia positivamente. Existem os credores e os tomadores. Os credores são pessoas ou empresas que emprestam dinheiro e os tomadores são as pessoas ou empresas que precisam de dinheiro. Para esses tomadores de crédito, há um prazo determinado para ser pago. Curto prazo, até 1 ano, médio prazo, até 5 anos, e longo prazo, a partir de 5 anos.
Mas antes das pessoas adquirirem esses empréstimos, é preciso estabelecer alguns critérios, como por exemplo, a forma de liquidação, os juros, as garantias e entre outros. Mas tudo vai depender do perfil da pessoa. Lucas, gostando muito da conversa, estava extasiado do modo que o Daniel explicava, e os olhos do garotinho brilharam cada vez mais. Lucas pergunta: quais tipos de créditos são oferecidos? Daniel responde: para as pessoas físicas, temos os empréstimos consignados, crédito direto, leasing, entre outros. E para a pessoa jurídica, existe o empréstimo para capital de giro. Assim, Lucas, o propósito dessa conversa é mostrar como o dinheiro é importante, mas não devemos trabalhar por dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para nós. Funciona assim: existe uma coluna de ativos e passivos. Os ativos são tudo que pode se tornar dinheiro e lucros. Sempre procuramos investimento para essa coluna de ativos, sempre sem maior do que a de passivos. Passivo é tudo que tira dinheiro com despesas que não são essenciais. Os ricos poupam muito e fazem investimento no momento certo. Para se tornar rico, é preciso às vezes arriscar. Mas é preciso, mais ainda, estudar e ter a completa certeza do que você está fazendo. Vou apresentar para você outro assunto. Como estamos progredindo bem, quero te apresentar agora o que é fundamento da contabilidade. A contabilidade é uma ciência social que estuda, registra, controla e interpreta os fatos que ocorrem no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. O patrimônio refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações que têm algum valor financeiro, seja para pessoas físicas ou seja para empresas. Lembra das pessoas jurídicas que nós tínhamos falado? Como essa contabilidade é realizada? Lucas pergunta. Daniel, muito interessante a sua pergunta. A contabilidade é um serviço desempenhado em favor da gestão financeira, tributária e fiscal das empresas. Sendo assim, esse serviço da contabilidade é realizado por meio de balanços, listas, demonstrações e planilhas que apresentam dados para o empreendedor. Um ativo coloca o dinheiro no meu bolso e um passivo tira. Lucas diz: mas por que mesmo gastando tanto dinheiro ainda é possível ter tanto dinheiro? Muito bem, você chegou em um ponto muito importante, Daniel diz. É aí que entra o instrumento de planejamento e controle financeiro chamado fluxo de caixa. Sabe o que é isso? O fluxo de caixa é o fluxo que o dinheiro percorre dentro da empresa, desde a sua chegada ao caixa até a sua saída, sendo formado basicamente por contas a pagar e contas a receber. Podemos analisar o fluxo de caixa com base em dias, semanas e meses. Quanto mais detalhado for, maior será a visão e clareza que vamos ter do fluxo que o dinheiro percorreu dentro do negócio. Lucas fica embasbacado. Qual exemplo de fluxo você pode me dar? Daniel responde. Um exemplo? Ok. Um fluxo de caixa diário nos ajuda a entender quais são os dias que mais entrou e saiu dinheiro da nossa conta, em uma semana ou um mês. O fluxo de caixa conta uma história de como uma pessoa lida com o seu dinheiro. Por fim, para que entenda por completo, vou lhe contar uma história que eu vi de uma pessoa muito sábia. Ela se chama A Parábola do Velho Lenhador. Certa vez, um velho lenhador conhecido por sempre vencer os torneios que participava, foi desafiado por um outro lenhador jovem forte para uma disputa. A competição chamou a atenção de todos os moradores da localidade. Muitos acreditavam que, finalmente, o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores, em função da grande vantagem física do jovem desafiante. No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto que seria o novo campeão. De tempos em tempos, olhava para o velho, e às vezes percebia que ele estava sentado. Pensou que o adversário estava velho demais para a disputa, e continuou cortando lenha com todo o seu vigor. Ao final do prazo estipulado para a competição, foram medir a produtividade dos dois lenhadores, e pasmem, o velho vencera novamente, por larga margem, aquele jovem e forte lenhador. Intrigado, o moço questionou o velho. Não entendo. Muitas das vezes, quando eu olhei para o senhor durante a competição, notei que estava sentado, descansando, e, no entanto, conseguiu cortar muito mais lenhas do que eu. Como isso é possível? O velho responde: todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado, descansando. Eu estava amolando o meu machado. Após o final da história, Lucas diz: e qual a lição que eu devo aprender com essa parábola que me contou? Daniel responde: é simples. Muitas vezes podemos ser guiados e instruídos e também direcionados por alguém a determinada coisa. Porém, se a gente não é eficiente, competente, preparado ou temos um bom aproveitamento, ficamos para trás e somente olhamos o que o outro está fazendo. Isso nos impede de dar passos a vencer. Depois de ouvir todos os ensinamentos, todas as lições, Lucas partiu. 35 anos depois, Lucas reencontrou Mário. Olá, Mário, é você mesmo? Eu não acredito. Que bom te encontrar aqui. Ainda mais no golfe, depois de tanto tempo, como você está? Nossa, Lucas, eu que fico feliz de te encontrar depois de tanto tempo. Eu estou ótimo, assumi o império do meu pai e tripliquei os ativos que ele me deixou. E agora estou preparando meu filho para assumir o meu lugar, assim como meu pai me preparou. E você, como está? Eu também estou muito bem, Mário. Me aposentei em 1994 como havia planejado. Aprendi muito com seu pai e hoje possuo ativos que são suficientemente grandes para crescer por si próprios, independentemente da situação
do mercado financeiro. Sabia disso? Também conquistei minha liberdade financeira e continuo trabalhando com a minha esposa, apenas por opção. Estou tão feliz que hoje dou palestras e me preocupo bastante, pois a maioria das pessoas me procuram querendo saber a fórmula mágica para serem ricas, e nós sabemos que não existe. Eles são iguais a nós, anos atrás, e eu sempre digo a eles, vejam bem, o que realmente importa não é o quanto de dinheiro que você faz, e sim o quanto você aprende sobre dinheiro. Todas as vezes me passa na cabeça a história que seu pai nos falava. Se quiserem construir o Empire State Building, a primeira coisa que vocês precisam fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Agora, para você construir uma casa na periferia, tudo o que vocês precisam é uma laje de concreto de 15 centímetros. E assim, como seu pai nos dizia, eu vejo hoje em minhas palestras a maioria das pessoas quererem construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros e não querem cavar e acabam não sustentando por muito tempo o status temporário que criaram. E Mário completou, graças aos ensinamentos que hoje somos adultos bem instruídos financeiramente. Eu reconheço a importância do meu pai para que isso viesse a acontecer. E isso só foi possível, Lucas, porque o seu pai nos instruiu a procurá-lo. E a nossa amizade, única na infância, realmente tenho que concordar. Tivemos um professor e tanto. Meu pai nos instruiu muito bem nas nossas vidas e por isso construímos sólidos alicerces para que nos tornássemos ricos de verdade. Lucas fala, nossa, lembro como se fosse hoje vendo seus ensinamentos com os desenhos e palavras para que a gente entendesse através das associações que ele fazia entre ativo e passivo. Mário continua, aprendemos mais com ele nos ensinando assim de forma prática e realista do que em nossas próprias escolas tradicionais. Lucas fala, por isso, hoje em minhas palestras, além de ensinar sobre dinheiro, ensino as pessoas sobre a importância do conhecimento do mercado financeiro e a importância da construção de ativos. Mário, prosseguindo, sério, Lucas, me sinto tão feliz de saber que está ajudando outras pessoas a investirem e ensinando a terem liberdade financeira assim como nós aprendemos. Tenho certeza que meu pai iria ficar muito orgulhoso disso se estivesse aqui entre nós. Lucas prossegue, e eu vou te contar mais. Ensino com a mesma base de associações dos ensinamentos que ele passou pra gente sobre ativos reais, ações em títulos, imóveis que geram renda, royalties de propriedade intelectual e tudo mais. E tudo que gera valor de ativos de verdade, assim como aprendemos com ele. E é assustador quando as pessoas ficam decepcionadas ao descobrirem que seus carros e casas são meros passivos. Lucas prossegue, por isso friso um dos ensinamentos mais importantes que tivemos com seu pai também. Lá no mundo dos investimentos, ao qual hoje deu o nome de CDA, Conhecimento, Decisão e Ação. Primeiro, o poder do conhecimento. Uma frase que sempre digo a eles em palestras é, se acham conhecimento caro, imaginem a ignorância. Segundo, o poder da decisão, e nós aprendemos isso aplicando e não seguindo a multidão. Não esperando o tempo certo, mas sim decidir para ontem, na direção que queremos para a nossa vida. Terceiro, o poder da ação, mas nada adianta se não tivermos esse último passo, a ação. Nada adianta se não se mexer. Tudo parte desse último passo. Mário disse, nossa, que demais. Lembro desses ensinamentos dele também. Realmente eles foram a base perfeita para a nossa liberdade financeira. Lucas continuou, e sempre falo para todos, sempre fazerem avaliação do que não está funcionando, procurar novas ideias de investimento, se relacionar com pessoas que realizou algo que desejam, participar de cursos, lerem bons livros sobre o mercado financeiro, assistirem palestras, faço muitas ofertas. Procure pechincha em todos os mercados, frequente os lugares certos, primeiro ache quem queira comprar, pense grande e por fim ajam a ação e a peça-chave para concluir tudo é o último passo. Como havia dito, a ação. Até elaborei um jogo chamado Cash Flow, que ensina aos participantes a educação financeira que todo mundo deveria conhecer e tem a mesma lógica, de tudo que aprendemos lá com o seu pai no passado. Mário responde, nossa Lucas, que trabalho sensacional! E quantos ensinamentos aprendemos e você está repassando. Isso tudo me deixa muito orgulhoso por todo o legado que meu pai nos deixou e você hoje está multiplicando. Fico muito feliz mesmo em saber disso. Nosso encontro foi muito bom, mas preciso ir. Agora é hora de cuidar dos meus negócios também. Mas foi um prazer revê-lo e saber que está passando adiante o que nós aprendemos. Lucas, então, o prazer foi meu, Mário. Eu que fico muito feliz de saber que nós dois aprendemos e fizemos a lição de casa bem cedo. Mas foi uma honra. Vai na paz e até breve. E que possamos nos encontrar novamente. Mário fala, com toda certeza, não faltarão oportunidades, meu amigo. Mas foi muito bom te ver. Tchau, Lucas. Nos encontramos novamente em um futuro breve. Até logo. Lucas diz, vou indo também. Tchau, tchau, Mário. Como conclusão, nós colocamos que Mário e Lucas utilizaram bem seus ativos e o mais importante ativo deles, que é a própria mente, e não viraram escravos do dinheiro. Ao contrário, o dinheiro virou servo deles e hoje vivem uma liberdade financeira sem precedente graças ao aprendizado que o seu pai passou a eles sobre a importância do QI financeiro.